Até o fim de fevereiro, cerca de 44,5% da área estimada para o milho segunda safra já havia sido plantada em todo o Mato Grosso do Sul, segundo a AproSoja-MS. Mas em relação ao ano passado, houve uma redução no ritmo do plantio. Além da janela climática mais apertada, os agricultores têm que lidar com a incerteza do clima. No momento nós temos aí a colheita da soja e o plantio do milho ele é meio que concomitante com a colheita da soja, né? À medida que estão colhendo as áreas, vai entrando milho safrinha. Nós temos uma condição de temperatura bastante alta, mas com uma frente fria que está entrando pelo sul do Brasil, a tendência é que nos próximos dias a gente tenha temperaturas mais amenas e que melhore as condições para o cultivo. O clima instável não é o único desafio. A redução da área destinada ao milho segunda safra está ligada a outros fatores. O milho é uma cultura que é muito responsiva à produtividade e também, quando tem estresse hídrico, ela perde muito produtividade também. Então, nos últimos anos teve bastante estresse hídrico e também o zoneamento agrícola, né? Muitas vezes o produtor demora para colher a soja, né? Precisa colher a soja para plantar o milho e daí foge do zoneamento agrícola, foge da época primordial do plantio da cultura e com certeza lá na frente perde muita produtividade. O alto custo de produção tem impactado bastante, né? O custo de produção tem ficado aí em torno de 55 sacos por hectare, somando tudo. Isso aí o produtor tem que no mínimo colher para equalizar os custos. Muitas vezes o produtor, em função do estresse hídrico, em função do material colocado, em função das pragas que acontecem, muitas vezes ele não consegue atingir nem o mínimo que para pagar os custos de produção. A atual segunda safra de milho ocupa aproximadamente 47% da área destinada à soja no estado, uma redução significativa em comparação aos 75% que já ocupou anteriormente. A cultura tem perdido força devido ao alto custo de produção e às condições climáticas adversas que estão afetando seu desenvolvimento. Esses fatores aumentam o risco associado à atividade. O milho tradicionalmente era feito o cultivo no verão. Com a adaptação do milho safrinha, se pratica esse cultivo no outono e inverno. É uma época que tem um pouco mais de restrição em questões de radiação solar, então o milho safrinha, tecnicamente, já deve se esperar que ele produza menos que o milho verão. Mas é uma opção de uma outra safra, além da safra de verão. É uma época mais conturbada, porque costumamos ter ali um veranico para o mês de março, no início do mês de março, e a possibilidade de geadas ao longo do ciclo, né? Principalmente nos meses de junho e julho. Diante desse cenário, a diversificação de culturas se torna uma estratégia para reduzir riscos. Alternativas como o sorgo começam a ganhar espaço entre os produtores. Uma das coisas que o sorgo tem de principal, o produtor tem ido à procura, é a questão do preço, né? Então tem balizado o preço do milho e uma percentagem boa, em torno de 80% aí, o preço do sorgo, né? E o sorgo também ele vai aonde o milho já não consegue mais ir na época de plantio. Então passou a época de plantio do milho, você vai o sorgo. E também em solos aonde o milho também não iria, solos poucos mais com mais acidez, um solo um pouco mais pobre e também com menos exigência em clima. Com um cenário ainda incerto, a AproSoja-MS segue monitorando o desenvolvimento da safra. A expectativa é que a produção total seja de 10,1 milhões de toneladas, um crescimento de 20,6% em relação ao ciclo anterior. Mas o sucesso da safra vai depender do que o clima reserva para os próximos meses.